sou Alberto, sou Guarani Andeva, então também tem meu nome em português, em Guarani se chama Tuparaí. Eu sou nascido e criado na aldeia Porto Lindo, de Mato Grosso do Sul, e vivi durante muito tempo lá, até uns 18 anos de idade. Depois fui morar em Espírito Santo, do Espírito Santo vim para o Rio. E hoje, atualmente, estou morando no Rio e estão construindo uma aldeia nova lá, no qual os meus amigos doaram essa terra para mim, para a gente formar uma aldeia nova. Então, hoje a gente está com 30 pessoas na aldeia e estamos lá. Apesar de que a gente vive em grande cidade metropolitana, assim como o Rio de Janeiro e tudo, a gente sempre vai levar o nosso modo de viver dentro da aldeia, né? Então, mesmo que a gente tenha um contato muito grande, assim, o primeiro pra gente é o Guarani, a língua Guarani. Com ela a gente dorme, com ela a gente sonha, com ela a gente vive. Então, com ela a gente dança, com ela a gente reza, assim, tudo dentro da nossa aldeia. Segundo o meu avô contou, o mundo foi destruído pelas águas, né? Então, diz que antigamente tinha um Guarani que, quando aconteceu tudo isso, ele era um rezador muito forte. Então, por isso que a gente vivemos esse mundo espiritual que se chama assim, a gente fala assim, terra sem males, portugueses falam, né, mas é traduzido tudo errado, chama Urumaraiana. O Guarani começaram a rezar e ele se encantou com seu corpo para outro mundos invisíveis, né, para ele viver ali, nessa terra sem males que a gente fala, nesse Urumaraiana. Mas ele, através da sabedoria dele, ou a gente chama o Nhanderu, que mandaram levar ele um pouco de terra no seu bolso. E aí, quando acabou esses tragédia todos, o Nhanderu mandou ele voltar de novo aqui na terra para colocar um punhado de terra que ele levou. Então ele levou e trouxe de volta, e aí, com a sabedoria deles, o Nhanderu, eles fez a terra surgir de novo, para a gente viver aqui, né? Então, a primeira árvore que o Nhanderu mandou plantar foi o pindó, que é palmeira. Então, para nós Guarani, o pindó, ele é uma árvore sagrada, assim. Então, e aí começou a surgir aos poucos a terra e não tinha árvore, não tinha nada. Então, o Nhanderu mandou fazer o esquilo, aquele voadeira, né? Aquele esquilo pequenininho, para que espalhasse a semente no mundo, né? Para começar a nascer a floresta de novo. O Nhanderu mandou construir uma casa de reza, né? É um templo guarani. Acreditamos que a casa de reza, ele é o nosso universo. Então, enfim, assim, através da casa de reza, até hoje os Guarani conversam com o Nhanderu através da espiritualidade, né? O que vai acontecer e o que vai se passar, né? Então, para nós, Guarani, existe só dois mundos. No mundo de vocês têm 4 estações, né? 4 estações do ano. Para nós, Guarani, a gente só tem 2 estações do ano. Então, a gente tem que viver a regra dessas estações do ano. Então, a gente só tem um ano velho e ano novo. Quando é época de inverno, a gente se resguarda muito, assim, né? Porque nós acreditamos que no mundo da espiritualidade existe um portal que carrega todas as coisas. Mas quando chega o final, assim, para mudar o tempo, para o verão, ele começa a se abrir, jogar as coisas ruins para o mundo. Se cair em algumas pessoas, a pessoa acaba morrendo. Por isso que os Guarani é difícil de morrer, mas quando morre a gente acredita que foi atingido por aquela coisa ruim. Então aí quando começa a vir o tempo para o verão, aquele portal começa a fechar de novo. Então, e ali não acontece nada de novo com os Guarani, né? Então, o tempo todo. Então, por isso que quando chega o inverno, a gente se resguarda muito. Os mais velhos são como uma árvore pra gente, né? Dentro da aldeia. Então, o velho, pra gente, é como se fosse a raiz da árvore, a escola como se fosse o tronco e o galho como se fosse uma antena.
Da raiz da árvore, os que são os velhos são guardadores de memória, assim, guardadores de história. Então ele compartilha junto com a escola hoje em dia, com aquele tronco, né? Então o tronco trabalha junto com a raiz, com velhos os professores, contando as suas próprias narrativas. E a antena é aquilo, né? Equipamentos, o carro, eletrodoméstico, então tudo isso. Mas essa antena a gente usa ele para uma coisa boa. Por exemplo, a câmera, por exemplo, a gente usa ele, ele é uma ferramenta que ajuda no fortalecimento da nossa cultura, assim. Então, o velho, ela é fundamental. Por isso que quando um velho morre, a gente fica muito triste, porque ali é uma memória enterrada. Então, ali ele leva a história, ali ele leva tudo. Então, para nós, os velhos, como se fosse uma biblioteca viva. Biblioteca que carrega a memória, né, pra gente. E nós, Guarani, acreditamos muito em sonhos. Também ali, antes de a gente ir para mata ou ir para outro lugar ou para a cidade fazer as coisas assim, a gente sempre passa na casa de reza, né, pra gente contar assim, o que a gente sonhou. Ou a pessoa contar assim, o que ele sonhou, assim, se a gente pode ir naquele dia fazer esse tipo de trabalho ou não. Eu nasci em Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul, por exemplo, a aldeia Porto Lindo, atualmente vive uns 5.000 indígenas. Mas, assim, tem as diferenças também entre de Kaiowá, Inhandebas e Umburá. Umburá, por exemplo, eles dançam muito, assim, nas casas de reza, vivem muito, assim, vive muito coletivamente. Às vezes entra muito o catolicismo. Então isso acaba meio impactando a aldeia. Então meio que acaba separando isso, né? Porque o catolicismo em algum lugar é muito forte e eles passam a frase para outras pessoas que estão se convertendo à igreja, dizendo que aquela cultura que ele está vivendo não é deles. Aquela cultura é uma cultura que tipo meio que é de demônio, assim. Em 2014 eu fui fazer uma oficina na aldeia Pirajuí, que fica na divisa fronteira com o Paraguai. Então lá eu vi duas igrejas muito, muito grandes. As pessoas a gente via eles andar só de paletó, de gravata, Bíblia embaixo do braço. E só tinha um rezador. A família dele não era católica, a maioria era, na verdade, a maioria das pessoas das aldeias era da igreja. Então tinha muita pouca gente dentro que não estava indo para a igreja. Então o rezador começou a rezar só na casa dele, assim, só com a família dele. Mas quando a gente chegou com a câmera na aldeia lá, parecia que a câmera ajudou muito, assim. E aí os filhos dos evangelhos vieram fazer a oficina, só que aí a gente tentou levar assim, falou assim, pô, a gente quer uma história que é com os mais velhos. Aí quem que as pessoas procuraram? Procuraram o rezador, não procuraram a igreja. Então aí, enfim, aí o velho se sentiu assim que ele é valorizado ainda. Comecei a cantar também com ele, assim, em Guarani, assim, tudo, aí a emoção acho que está muito grande que aconteceu isso, a gente documentamos tudo isso, conseguimos fazer uns 15 filmes curtos de 10 minutos, porque a gente tinha uns 50 alunos e a gente estava em equipe mais ou menos 15 pessoas trabalhando. Hoje as pessoas assim, sempre acompanham isso, falam assim, que a reza é mais forte do que a igreja agora. Eu acho que a câmera ela ajuda muito, né, pensar nessa questão da aldeia, tanto quando se organiza. E a câmera, ela pensa contigo, assim, de pensar de como preservar ainda o seu modo de viver. O branco, hoje em dia, tem muitos dos nossos parceiros, né, que gostam de ajudar, que gostam de apoiar, né? Então, esses parceiros são muito bem-vindos às nossas aldeias. Hoje, a gente não podemos mais fugir. Hoje temos que encarar de frente a frente, assim, e sabendo dialogar com as pessoas, porque se você não dialogar com as pessoas, não trazer, não pegar as parcerias, assim, você acaba, assim, sendo cada vez mais apertado, assim, dentro da sua aldeia, e cada vez mais cidade vai te engolindo. Então, por isso que a gente precisa desses parceiros, por exemplo, para representar, assim, lutar com a gente nas demarcações de terra,
enfim, outros fazer os projetos, assim, tudo, né? Principalmente em algumas aldeias que não tem, assim, as pessoas que conhecem ainda, que estão na faculdade e tudo, quando o parceiro que sabe escrever, que quer ajudar mesmo, é bem-vindo, assim, nas aldeias. Então, e ao mesmo tempo ele divulga também as comunidades indígenas que existem ainda nesses territórios onde a gente vive, né? Em uma aldeia, o índio tá ali, dançando, contando sua história, vivendo de um modo de ser. Ele tá ali, ninguém se preocupa ali. Então ele, como se ele é invisível para o mundo, para a sociedade, mas quando no momento que o índio tá ali com os parceiros, eles vão para a retomada, aí a grande mídia aparece. Não, índios invasores. E aí a grande mídia aparece de novo, assim, só para vender suas mídias, né? Hoje a gente precisa muito dos parceiros, né? E também a câmera, né? A câmera, ele ajuda a gente levar o conhecimento indígena para a sociedade, que pelo menos vão respeitar e conhecer mais um pouco de como a vida dos Guarani em cada aldeia. O progresso para a gente é como se a gente trabalhasse coletivamente e a gente não pensa em vender. A gente pensa em dar, assim, para as outras aldeias, assim, ou para qualquer pessoa, né? O que precisa. Quando se pensa em progresso do Brasil, assim, dos governantes, é diferente. Então eu já penso, assim, de ganhar muito mais, assim, cada vez mais. E ali também vem uma exploração, né? Explorando a vida, assim, da humanidade mesmo, esse progresso. Então, para nós, indígenas, um progresso, ele como se fosse um demônio ali, né? Um demônio que explora o outro, assim. Você gostou desse vídeo? Gostou de verdade dele? Então, deixa aí seu like, se inscreva em nosso vídeo, compartilhe, faça seu comentário, diga aos seus amigos o que você achou, não é? E vamos difundir ainda mais essas ideias para que mais pessoas possam ter acesso a um conhecimento novo, diferente, né? E que permita a gente se tornar cada vez mais humanos. Um abraço, até a próxima.